Uma rampa de desportos radicais foi construída entre duas paredes com a mesma altura e fez uma curva com a forma de uma parábola conforme se representa na figura seguinte. Portanto, temos aqui um skate a andar portanto, temos aqui duas paredes, portanto, aqui, eu vou pintar aqui as paredes, penso que ficará mais portanto, intuitivo o que se passa aqui. Estas são as paredes e depois temos então uma rampa, como podemos ver, e temos uma função que já vamos ver o que é que representa neste contexto. A altura em metros a que se encontra um skate do chão depende da sua distância x em metros à parede de onde partiu. E essa altura é dada por h de x igual a 0,1x ao quadrado menos 1,4x mais 5,9. Ou seja, há aqui uma função que, dependendo da distância a que este ponto está desta parede, então dá a altura ao chão, ok? Tal como está aqui representado. Portanto, esta variável x representa a distância à parede e o h representa a distância, a altura, digamos, a que está do chão. Bom, temos então aqui 4 linhas, vamos à primeira e respondendo então à 9.1 diz o seguinte: mostra que a medida da altura das paredes laterais é de 5,9 metros. Bom, então queremos descobrir aqui a altura desta parede, que é igual a esta, portanto basta pensar apenas nesta. E se repararmos, esta altura irá ser determinada através desta função, dizendo que o valor de x é 0, porque se nós deslocarmos este ponto que aqui está, aqui para o início, portanto estamos a falar do instante inicial, se o deslocarmos aqui para o início, o valor de h irá corresponder com a altura da parede. E neste momento, neste instante, o x, a distância deste ponto à parede, será 0, não é? Por isso, o que me estão a pedir aqui na 9.1, e isto é muito habitual em funções, é perguntarem logo na primeira linha o que é que acontece no início, o que é que acontece no instante inicial, ok? Estão a pedir o h de 0. Estão a pedir o h de 0, ou seja, quando x é 0, qual será a altura? Isto vai dar a altura da parede, não é? Quando o valor de x é 0. E vamos então fazer aqui, fica 0,1 vezes 0 ao quadrado, menos 1,4 vezes 0, mais 5,9. 0 ao quadrado dá 0, 0,1 vezes 0 dá 0, 1,4 vezes 0 dá 0, 0 menos 0 dá 0, 0 mais 5,9 dá 5,9, ok? 5,9 está respondida à primeira. Vamos agora à segunda, 9.2, que diz o seguinte: calcula a profundidade máxima P da rampa. Bom, e para não haver enganos, estão mesmo a colocar aqui o P. Queremos determinar esta distância, esta profundidade da rampa, portanto, este valor aqui, esta distância. Como é que poderemos fazer isso? Bom, nós neste exercício, nesta linha, devíamos ter em conta que estamos a falar de uma função quadrática, portanto, temos aqui o x ao quadrado, devíamos identificar, olhar para ela e identificar logo como uma função quadrática. É uma função estudada, que nós conhecemos. Nós sabemos que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, ok? Uma parábola pode ter vários comportamentos, pode ter a concavidade voltada para cima num determinado contexto, pode estar voltada para baixo, mas será sempre uma parábola, não é? Bom, qualquer parábola quer dizer, qualquer parábola que seja o gráfico de uma função quadrática, porque se estamos a falar de parábolas assim, estas parábolas não representam funções, porque o mesmo objeto tem imagens diferentes, e portanto não estamos a incluir essas aqui, ok? Mas de resto, qualquer parábola tem um vértice, aquilo que nós chamamos o vértice, ok? Neste caso seria aqui este vértice, neste caso seria este, aqui seria este. Bom, existem várias formas de irmos buscar o vértice. Eu estou a falar do vértice porque o vértice vai interessar aqui para a nossa pergunta, ok? Reparem que o vértice é aqui o valor mínimo da função, não é? Portanto, existe uma forma de nós irmos buscar o vértice. Aliás, existem várias, mas eu vou aqui optar por uma delas que me parece mais prática aqui quando nos é dada a função quadrática neste formato, que é a forma do vértice, ok? Nós conseguimos ir buscar a abscissa do vértice fazendo menos b sobre 2a e depois de ter a abscissa do vértice conseguimos a ordenada fazendo o f de, neste caso, o h, ok? Não temos função f, temos função h, portanto, neste caso, fazendo depois o h do que nos deu aqui na abscissa,
ok? Portanto, fazendo o H de menos B sobre 2A. Eu já vou explicar melhor o que é este B e este A, que aqui andam, ok? Portanto, quando nós temos uma função do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, uma função quadrática, portanto, o vértice pode-se obter por estas fórmulas que eu aqui coloquei. Portanto, o b é o coeficiente do x, o a é o coeficiente do x ao quadrado e o c será o termo independente, que neste caso nem entra para aqui, ok? Portanto, este b e este a são, então, o coeficiente do x ao quadrado e o coeficiente do x. Bom, e vamos então procurar o vértice através desta fórmula e já vamos perceber melhor o porquê a seguir, porque nós vamos precisar da ordenada do vértice. Aliás, antes de fazer, se calhar vou até já explicar aqui melhor para que é que precisamos da ordenada do vértice, ok? E para isso ficar um pouco mais claro, eu vou então fazer aqui muito rapidamente, vou transportar a situação que temos ali. Isto não era obrigatório, é só para eu conseguir explicar melhor o que está a passar, ok? Não era obrigatório para fazer o problema, mas eu vou transportar a nossa situação para um gráfico, ok? Para um referencial. Eu vou transportar para um referencial para percebermos melhor o que se passa, porque temos uma referência, não é? Temos aqui uma origem, temos aqui o eixo das abscissas, que é da nossa variável independente, e temos aqui o y, que é onde vamos ver os valores da função. Bom, o que se passa aqui é que nós temos aqui uma função que tem então este comportamento. Vou fazer agora aqui a outra cor. Portanto, é uma parábola que tem assim este comportamento, ok? Assim. Bom, e só nos interessa esta parte da parábola, porque ela continua, não é? A parábola continua para este lado e também continua aqui, mas a nós só nos interessa, e nós já vimos uma coisa, nós já descobrimos na primeira linha que este valor aqui é 5,9, ok? Já agora para entrarmos mais no contexto, este valor é 5,9. Interessa-nos só, então, ver esta parte da parábola, ok? Portanto, aqui o x é 0, não é? O x aqui é 0, o y tem o valor 5,9. E agora, para descobrirmos então o p que nos estão ali a pedir, este p, se eu descobrir aqui no eixo dos y quanto é que vale aqui a função, consigo determinar esta profundidade. Bom, mas para isso ajuda a determinar então o vértice, ok? Por isso é que eu estou a falar do vértice. Esta é a abscissa do vértice, esta é a ordenada. A ordenada do vértice vai ser importante para eu determinar este valor de P, ok? Bom, então vamos determinar ali o vértice fazendo as continhas. Portanto, é fácil, conhecendo esta forma, é fácil de fazer o vértice. Eu vou então ler a minha função H. O B é menos 1,4, então fica menos 1,4 a dividir por 2A, 2 vezes A, ou seja, 2 vezes 0,1, o A é 0,1, ok? Eu vou agora já fazer esta conta, portanto, vou fazer aqui um rascunho, ok? Menos, vou fazer esta conta aqui, 2 vezes 0,1 dá 0,2, este menos com este menos dá mais, fica 1,4 sobre 0,2, 1,4 dá 14 sobre 10, 0,2 dá 2 sobre 10, produto dos extremos pelos meios, e ficamos com 14 vezes 10, é isto que faz o produto dos extremos pelos meios, multiplica-os de fora, 14 vezes 10, a dividir por 2 vezes 10. Os de fora ficam em cima, os de dentro ficam cá em baixo, o 10 corta, fica 14 sobre 2, que dá 7, ok? Portanto, ali eu vou colocar um 7 e não coloco mais nada, e vou apagar agora este rascunho que fiz para aqui, ok? Portanto, vou colocar ali 7 e agora vou fazer a imagem. Agora precisava de fazer aqui o H de 7, ok? Reparem que já identificamos que aqui é 7. Este X aqui é 7 e eu agora, para descobrir este, vou fazer então o H de 7, ok? Porque este é o eixo onde eu vou ver os valores da função. Bom, o H de 7, vou à função substituir então o x por 7, ok? 0,1 vezes 7 ao quadrado, menos 1,4 vezes 7, mais 5,9. Vou fazer aqui estas continhas, que vai dar 1, ok? Fazendo estas contas todas, utilizando aí a calculadora, irão verificar que isto dá 1. E vou colocar então já ali o 1, ok? Coloco já ali 1, isto também por uma questão aqui de espaço. E temos o vértice. Vamos agora responder à pergunta. Portanto, já vimos que aqui é 1, ok? Vou só apagar para aqui esta rascalhada que fiz para aqui, para
terminar respondendo então aqui à 9.2. O que é que falta? Reparem que não me estão a pedir qual é a distância mínima, por exemplo, ao chão. Poderia ser até uma boa pergunta para este exercício. Poderia dizer: determina a distância mínima a que o skate está do solo na sua trajetória. Bom, aí a resposta seria já 1, não é? 1 é a distância mínima ao solo, este 1 aqui. Mas não é isso que estão a pedir. Estão a pedir a profundidade, estão a pedir aquele P. Bom, mas então também é fácil lá chegar. Nós sabemos, respondendo então aqui à pergunta, que P, vou chamar mesmo P, será igual. Bom, então agora a esta distância toda, aos 5,9, que é o que vem aqui de 0 até aqui acima, aos 5,9 vamos subtrair 1 e ficamos com o P, ok? Porque o P é só o que vem até aqui, não é? O P é só o que vem daqui a aqui, portanto será 5,9 menos 1, ou seja, 4,9. Ok? Bom, isto está respondido então à 9.2. Agora, vamos à 9.3. E para responder à 9.3, vamos aqui analisar. Determina a distância a que se encontram as paredes uma da outra. Bom, isto depois de ter respondido à 9.2, desta forma, já descobrimos o vértice, não é? Nós devemos saber também que o gráfico de uma função quadrática, ou seja, uma parábola, é sempre simétrica relativamente à abscissa do vértice, portanto, relativamente a esta reta que eu vou aqui tentar representar, que passa aqui no x do vértice, há uma simetria. Bom, então, se nós sabemos que aqui para x igual a 0, aqui é x igual a 7, se há uma simetria, nós sabemos que aqui terá que ser 14, ok? 14, e vamos responder a isto por esta simetria aqui. Bom, reparem que esta situação, nós temos aqui a parede, não é? Eu vou agora desenhar aqui a parede para ficar ainda um pouco mais intuitivo. O nosso problema está num determinado contexto em que aqui existe uma parede. Pronto. Sabemos que há uma simetria aqui da nossa função quadrática e, portanto, podemos tirar esta conclusão imediatamente, ok? Poderíamos justificar apenas com isto que eu acabei de dizer. Podíamos dizer: o gráfico de uma função quadrática é simétrico relativamente à abscissa do vértice. Logo, de 0, a distância que vai de 0 até a abscissa do vértice, para a esquerda e para a direita, tem que ser igual. Logo, 7 mais 7 igual a 14. E respondíamos a esta pergunta. Até poderíamos colocar um esboço, este esboço que eu aqui fiz, como auxiliar para justificar a resposta, ok? Mas aqui a resposta é então 14, ok? A distância entre as duas paredes é 14. Sabendo que o skate está a uma altura, vamos agora responder aqui à última com preto, ok? Sabendo que o skate está a uma altura superior a 2 metros do chão, determina que distância ele deve estar da parede de onde partiu, apresentando o resultado arredondado às décimas. Bom, agora estão-me a dizer que o skate está a uma distância superior a 2 metros do chão. Bom, então eu vou fazer aqui uma reta y igual a 2, porque o que me dá a distância ao chão é a função, não é? Os valores do y. Vou fazer então aqui uma reta assim, a passar aqui no 2, ok? No eixo dos y, a passar aqui então no 2. Bom, o que me estão a pedir é então este x, que eu vou tentar determinar, vou chamar até x1, porque existe aqui um outro, não é? E este x2. Se eu descobrir então este x1 e este x2, eu consigo saber quando é que o skate está acima de 2 metros, a uma distância superior a 2 metros do chão. Portanto, o que me estão aqui a pedir no fundo, na 9.4, é quando é que a função h é superior a 2. Bom, mas para resolver esta inequação, e tendo como base também o esquema que aqui nos é apresentado, eu posso resolver só a equação, porque se eu fizer, e isto seria cálculo auxiliar, não é? Se eu fizer h de x igual a 2, eu vou conseguir descobrir este x1 e este x2. E depois basta dizer, bom, o skate está a uma altura superior a 2 metros do chão quando a distância à parede for inferior a x1, inferior porque ele tem que estar aqui atrás do x1, não é? Se ele estiver atrás do x1, por exemplo aqui, a sua distância vai ser superior a 2. Enquanto que se ele estiver aqui, por exemplo, à frente do x1 e atrás do 7, a sua distância vai ser inferior a 2, ok?
ou então terá que estar à frente do x2, porque reparem, aqui também à frente do x2, a distância também vai dar, portanto, superior a 2. Ou seja, é toda esta zona, eu vou pintar agora de outra cor, senão fica aqui muita confusão, é toda esta zona que aqui está, de x2 até 14, a distância está acima. Reparem que aqui o valor da função está acima da reta y igual a 2. Ou então de x1 para trás. De x1 para trás, reparamos também que a função, que é o que está azul, não é? Está também acima da reta y igual a 2. Bom, então, se eu resolver a equação h de x igual a 2, eu consigo descobrir este x1 e este x2 e responder à pergunta. É isso que vamos então fazer. Vou resolver h de x igual a 2. Ficará 0,1x ao quadrado menos 1,4x mais 5,9 igual a 2. É uma equação do segundo grau. Vou aplicar a forma resolvente, mas antes disso vou escrever na forma canónica. Vou colocar 0 no segundo membro, ok? Menos 2 igual a 0. 0,1x ao quadrado menos 1,4x mais 3,9 igual a 0. E agora vou aplicar a forma resolvente. Qual é que é a forma resolvente? A forma resolvente é quando temos uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Podemos resolvê-la através então desta fórmula, que é menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Ok? Em que estes a's, b's e c's que aparecem aqui na forma resolvente são os coeficientes, respectivamente, que estão ali na equação. Ok? E portanto é isso que eu vou fazer. Vou aplicar aqui então a forma resolvente. Ficará x igual a menos b, menos 1,4, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 1,4 ao quadrado, menos 4 vezes 0,1, que é o a, vezes c, que é 3,9. Ok? Sobre 2a. E o 2a é o 2 vezes 0,1. Agora vamos fazendo as continhas, ok? Podemos utilizar a calculadora, menos aqui com menos dá mais, 1,4, mais ou menos, raiz de... E agora vou fazer estas contas aqui dentro, portanto, menos 1,4 ao quadrado dá 1,96, 1,96 menos 1,56, que é aqui o resultado destas multiplicações, sobre 0,2. Bom, mas eu agora vou fazer uma coisa. Vou fazer esta conta aqui, a raiz quadrada, faço com a máquina de calcular, ok? E vou já colocar aqui o resultado. Fica então, aqui ficaria 0,632, ok? Bom, então nós vamos ter aqui duas soluções. Será 1,4 mais 0,632 a dividir por 0,2 ou 1,4 menos 0,632 a dividir por 0,2. É isso que eu vou escrever já de seguida, ok? Vou só apagar aqui e escrever isso, por uma questão de espaço. Então, ficará o seguinte, x igual a 1,4 mais 0,632 a dividir por 0,2 ou x igual a 1,4 menos 0,632 a dividir por 0,2. Ok? Fazendo aqui as contas, isto vai dar x aproximadamente igual a 3,8 deste lado e aqui vai dar 10,2. E aqui dá então aproximadamente 3,8. 3,8. Ou seja, acabamos de descobrir que aqui é 3,8, que aqui é 10,2 e poderíamos então dar a resposta, ok? Eu não vou escrever, mas vou relatar novamente o que é que responderíamos então aqui. O skate está a uma altura superior a 2 metros quando se encontra a uma distância inferior a 3,8 metros da parede ou superior a 10,2 metros dessa mesma parede. Okay? Reparem que a distância que estamos a falar, este 3,8 e este 10,2, é sempre relativamente aqui à primeira parede. Okay? É sempre relativamente à primeira parede. E neste caso está tudo respondido então.